Boa noite, que a graça e a paz de Cristo Jesus venha a ser multiplicada em cada coração, em cada vida. Através deste quero agradecer à irmã Ivone pelo convite e pela lembrança do meu nome. E através desse convite, através da irmã Ivone, eu abraço toda a união feminina, desejando em meu coração que a palavra a ser ministrada venha abençoar cada uma mulher que faz parte desse departamento. Claro, o espaço de tempo é tão pequeno para nós discorrermos sobre um assunto tão vasto como é a vinda do Redentor, explícita e implícita no capítulo 41 e 42 do livro de Isaías. Queridos ou queridas, o livro de Isaías é um livro de vital importância, não que os demais não sejam, mas ele traz uma conotação maior, porque é o livro que, profeticamente falando, aponta para a vinda do Redentor, para a vinda de Cristo Jesus. Isaías teve aproximadamente 50 anos de um ministério profético, ministério profético, de Jotão até Ezequias. Isso no ano 740 a 687 a.C. Nenhum outro livro veterotestamentário fala tanto a respeito da vinda de Cristo como o livro de Isaías. E por este fato, ele ganhou o título diante dos estudiosos eruditos como o profeta messiânico. O capítulo 41 e 42 que me foi passado pela irmã para trazer esta reflexão é uma prova disso, porque chamam Isaías do profeta messiânico. No 41, o profeta apresenta ele como redentor, e no capítulo 42 como servo. Quando nós olhamos o capítulo 41, versículo 8, nós encontramos o Senhor falando: ó Israel, servo meu, a quem elegi, descendente de Abraão. Porque começa focando isso para, subsequentemente, falar a respeito do Redentor. É porque quando ele diz Isaías fala: ó Israel, servo meu, a quem elegi, esse eleger começa em Abraão. É Deus elegendo um homem, sua família, para formar uma nação, e desta nação eleita trazer o Redentor. Porque o próprio Jeová falou para Abraão, ou Avraham no hebraico, falou que em ti serão benditas todas as nações. E no versículo 9 do capítulo 41 ainda, ele diz: eu te escolhi e não te rejeitei. Não te rejeitei. Por que esse não te rejeitei? Eu escolhi e não te rejeitei. Porque nós sabemos que essa nação eleita, essa nação escolhida, ela teve suas quedas, teve seus erros, teve seus momentos de declínio, como também teve de aclive. Mas no caso aqui de declínio, porque transgrediu a lei, se afastaram de Deus. Mas mesmo assim, sendo eleita por Deus, Deus não havia de desampará-la, porque era uma ação divina. A escolha é uma ação divina, melhor dizendo. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor quem nos escolheu. E se Ele nos escolheu, Ele nos sustentará todos os dias das nossas vidas. Então, no versículo 10 ele diz isso: olha, diz para a nação eleita, ó povozinho de Jacó, escolhidos, já eu comentando, mas vem o que está escrito: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. O que ele estava dizendo? Vocês são escolhidos,
E embora vocês tenham falhado, vocês tenham se afastado de mim, eu vou ajudar vocês, eu vou sustentar vocês com a minha destra fiel. Ora, Deus sabia do esforço que muitos israelitas tiveram para cumprir a lei, para cumprir a lei. Mas esse não cumprimento da lei, esse afastamento da nação, da presença de Deus, embora temporariamente, tornou-se, isso por causa da ausência de Deus no seio da nação, em cada coração, tornou-se os corações terras secas, sedentas, áridas, porque a falta de comunhão com Deus, a falta do cumprimento dos editos de Deus promulgados sobre a lei, trazia uma sequidão ao coração, tornava o coração desértico. Mas aí vem Deus e fala para a nação. Quem é escolhido, irmão, sempre ouvirá a voz de Deus. No versículo 18 ele diz: olha, abrirei abrirei rios. Para o coração sedento, para a nação sedenta, ele diz: olha, abrirei rios, e tornarei o deserto em açudes. O que é isso? Ainda mais ele ainda fala, terra seca em mananciais. Ele estava falando isso diretamente apenas só para Israel? Não. Esse texto nós podemos ele transliterar até para o presente. Quando nós, escolhidos de Deus, nos afastamos de Deus, o nosso coração fica sedento, seco, árido, mas aí vem ele e diz: eu abrirei rios. O que ele estava dizendo aqui? Eu enviarei o Redentor, e esse Redentor fará isto. Esse Redentor vai abrir nos corações desérticos, secos, uma fonte de água, que jamais secará. Então o Redentor veio, e em João 7,38 diz o quê? Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas fluirão dentro do teu ser. O que é isso? O cumprimento da promessa. O Senhor prometeu abrir, em lugares secos, açudes, e tornar os corações que estavam sedentos saciados. A lei não poderia fazer isso. Você vê o exemplo ali da mulher samaritana, quando ela vai ao poço de Jacó. Ela vai ao poço de Jacó para tirar água, e no diálogo que ela tem com Deus, ele diz: tu és maior do que o poço de Jacó? O que é isso? É um questionamento de uma terra sedenta, de um coração sedento, que pergunta: tu és maior? O que nós sabemos que é grande, verdadeiramente, é Jeová, é a lei, são os profetas, é Moisés. E ele diz: ó mulher, se tu soubesse quem falas contigo, tu pediria, e eu lhe daria, ou ele lhe daria, águas vivas. E a mulher diz: Senhor, onde estão essas águas vivas? Então a promessa lá de Isaías, do profeta messiânico, que apontava para a pessoa de Cristo, se cumpre agora em Cristo Jesus. Quem crer nele, ainda que o coração esteja deserto, rebentará uma fonte de água viva. Mas já no capítulo 42, esse Redentor que abre a fonte nos corações sedentos, ele é tido agora, é apresentado como servo. Como servo. Olha o que diz o versículo 1. Eis que o meu servo, que sustenho, escolhido, em que a minha alma se compraz. Lembra do batismo de Jesus, quando os céus se abriram, disse: esse é meu filho amado, em quem se compraz. Então está falando a respeito de Cristo. Pus nele o meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. E quando a gente olha para este servo de Deus, no versículo 6, o que fala? Te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Aí você vai para o versículo 7, diz que abrirei os olhos dos cegos, tirarei os cativos da prisão e trarei luz para aqueles que estão em trevas. Então, se você olhar, o capítulo 41 aponta o Redentor abrindo a fonte de água viva
dentro dos nossos corações, não apenas para uma nação eleita, mas agora para o cumprimento da promessa de Deus a esta nação, que nela seria bendita as demais nações, né? As famílias e as demais nações. Então 42 apresenta Jesus como servo. Ele disse mesmo isso, ele fala lá em Marcos, ele fala, eis que o Filho do Homem veio para servir. E qual será o serviço desse Redentor, desse Cristo? Trazer luz para os gentios, abrir olhos de cegos, tirar os cativos da prisão, certo? E luz para aqueles que estão em trevas. Então, voltando ao texto, Isaías, profeta messiânico, no 41 apresenta ele como Redentor e no 42 como servo. Queridas irmãs, nós temos esta fonte de água viva que jorra dentro de nós, porque nós temos o Redentor. Nós cremos nele, e quem crer nele, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão dentro do teu ser. Nós não vamos mais ao poço de Jacó, não vamos mais à lei, certo? Por quê? Porque o poço de Jacó secou, a lei secou. Nós temos agora a graça que nos aponta para um rio, para um poço inesgotável, de uma água viva que jorra abundantemente dentro dos nossos corações. É o que eu desejo para todas as mulheres que fazem parte da união feminina, que essa fonte de água viva continue jorrando sobre vossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos.